Hoje, Money Report entrevista Rubens Menin, fundador e presidente do conselho da MRV, que é a maior construtora hoje no Brasil. Eu queria, então, agradecer a sua presença, Rubens, e começar te perguntando o seguinte. Você fundou a MRV em 79, com 22 anos, e é uma empresa mineira que é um estado diferente dos outros. Um estado que tem, tem muitos intelectuais, políticos, escritores. Isso interferiu na sua maneira de gerir a empresa? Para falar a verdade, sim, né? A MRV hoje é uma empresa nacional, nós estamos aí no Brasil todo, em 150 cidades no Brasil. A gente optou por manter a sede em Belo Horizonte. A gente tem aquela mineiridade, né? O jeito mineiro de ser, que virou característica do mineiro. E nossa maior atuação é no estado de São Paulo, temos o escritório de São Paulo, mas o nosso DNA é mineiro. Acho que temos essa característica, sim. E vocês hoje funcionam através de um sistema de copresidência. Como é que funciona isso? Isso não é normal, né? A MRV é listada no Novo Mercado, e o Novo Mercado você não pode acumular o cargo de CEO e Chairman. Eu ocupava os dois e tive que optar. Então fizemos um esquema para preparar a sucessão. Então hoje nós temos dois co-presidentes, o Rafael, que é meu filho, o Eduardo, que é meu sobrinho. Eles estão na empresa há bastante tempo e eu fui para o conselho há 4 anos. Eu acho que hoje, passados 4 anos, foi uma decisão acertadíssima, tem funcionado bem. A gente fala que a gente tem um triunvirato, né? Cada um respeitando a atuação do outro, com governança, está indo bem. E o que cada um faz? O que cada um dos co-presidentes faz e o que o presidente do conselho faz? Na realidade é o seguinte, a gente acha que cada um complementa o outro. Eu, como chairman, fico muito na parte estratégica, eu sou executivo chairman, full time, e estratégica tem os meus comitês. Eu gosto de visitar a empresa, os canteiros de obra, a parte de RH, marketing, etc. E o Eduardo e o Rafael, eles dividiram o Brasil em 2. Então o Rafael fica de São Paulo para o norte e oeste, e o Eduardo de São Paulo para o sul. E dentro da estrutura da empresa, por exemplo, a parte de back-office fica com o Rafael, a parte institucional com o Eduardo. Então eles se complementam. E aí a coisa está funcionando muito bem. De acordo com as habilidades de cada um. Exatamente, com as habilidades. Então isso tem funcionado. O mercado hoje, ele tem sido moldado muito pelo novo consumidor. O mercado de hotéis mudou por conta disso. O mercado de automóveis e mobilidade também está mudando. Como é que esse novo consumidor está interferindo no formato do teu mercado? Olha, eu acho que isso veio para ficar, né? E as mudanças estão cada vez mais rápidas. A gente não tem que ter medo da mudança rápida, não. Tem gente que fica apavorada. A gente tem que aceitar e tentar tirar proveito da mudança rápida, né? Quer dizer, essa nova geração dos milênios pensa completamente diferente da antiga. O nosso público é jovem, né? Nosso público é de 25 a 35 anos, que é esse consumidor que tem uma pegada diferente, nós temos que adaptar ele, e isso é bacana. Quer dizer, o nosso input comercial chega muito através das redes sociais, a internet é o nosso maior veículo de comunicação com o consumidor. Então, essa é uma realidade que veio para ficar e está mudando rápido, você tem que acompanhar. Esse consumidor, por exemplo, no mercado automobilístico, ele criou novas tendências, como, por exemplo, compartilhamento, e eles não são mais pessoas que querem comprar um automóvel, como, por exemplo, acontecia na nossa geração. E esse consumidor dentro do mercado imobiliário quer comprar um imóvel? Quer. Especialmente a classe menos privilegiada. A classe mais alta, ela tem poder de fazer o que quiser, tem facilidade de fazer o que quiser. A classe mais baixa, ela tem uma incerteza, uma insegurança muito maior. Então, a casa própria é um marco muito importante para a família. E outra coisa que é importante na casa própria para o público de renda menor é que criar uma família num ambiente mais saudável é muito importante. Então, aquela pessoa que às vezes tem renda para comprar, mora num ambiente ruim, degradado do ponto de vista ambiental, social, então a hora que ela vem para um ambiente mais saudável, isso é um ganho muito grande para a família deles. Então, eu acho que o lado familiar, mesmo a pessoa sendo jovem, pesa muito nisso aí. Esse consumidor, ele tem características diferentes das outras gerações, mas é interessante que, de alguma maneira, a tecnologia e o ambiente que o moldou
acabam interferindo também nas outras gerações. Eu percebo, por exemplo, que você está toda hora conectado, você se preocupa em falar com as pessoas através da rede, você está com o tablet o tempo todo com você. De alguma maneira, essa geração interferiu também hoje na pessoa que você é? Olha, eu falo o seguinte, a gente tem que tentar acompanhar as mudanças, que elas são muito rápidas e muito intensas, né? Então, se eu não tiver conectado, eu acho que eu não consigo desempenhar minhas funções. E eu vejo que a conexão é interessante porque você consegue captar o que o público está pensando, o consumidor. Eu gosto muito de Twitter, por exemplo. Twitter é uma conexão fantástica e traz para a gente muitas informações até da cabeça do consumidor. Então, eu acho que essa conexão hoje ela é possível, não era possível no passado, e você tem que pegar essas informações e empacotar em benefício do consumidor. Então, essa mão em contramão de informações da rede social é muito boa. Hoje você está com 61 anos. 62. 62 já? Você me deu um de presente aí, tá Olha bom. só. Como se manter jovem num ambiente tão difícil, com tanta competitividade? Olha, é uma grande pergunta, né? Eu estive agora no Singulares, em São Francisco, né? E a expectativa de vida média está crescendo muito rápido, né? A vida média cresceu 20 anos no século passado e a expectativa é que cresça mais de 40 nesse século. Então, eu ainda penso que vou ter muita estrada pela frente. Então, você tem que se preparar, porque a vida hoje exige muito mais da gente. Então, tem que ter um controle médico, você tem que ter um controle alimentar, você tem que ter uma atividade física, atividade mental. Acho que a atividade mental é fundamental para você exercitar a sua cabeça. Então, você tem que se preparar um pouquinho, porque senão você fica fora de forma, né? Recentemente você recebeu o Prêmio Empreendedor do Ano da UI. E, inclusive, não só o do Brasil, como também você venceu os concorrentes internacionais e se tornou empreendedor do ano mundial. Como é que foi vencer essa disputa e o que você acha que levou o seu nome a ser o vencedor? Olha, eu achei esses dois eventos, primeiro o brasileiro, depois o mundial feito lá em Mônaco, agora no mês de junho, é muito bacana. Achei os dois eventos muito bem feitos, as pessoas que participam do evento são de altíssimo nível. E eu fui para Monte Carlo já muito satisfeito com o Prêmio Brasileiro. Participar foi um evento que, além do concurso, tem outras atividades, então é um evento muito completo. Mas a gente se prepara para não ganhar, porque você vai concorrer com 50 países, né? A gente tem sabe que a dificuldade é grande, apesar de todo o apoio que o pessoal da UI nos deu, né? Mas quando você ganhou o prêmio, bom, aquilo aconteceu de verdade, aí você acredita, né? A ficha cai. É muito bacana. Eu acho que eu diria o seguinte, que aumenta a responsabilidade da gente e respondendo a sua pergunta objetiva, por quê, né? Eu vejo o seguinte, que a gente trabalha com um produto muito importante, quer dizer, a casa própria é o sonho, não da família brasileira, mas é o maior sonho das famílias no mundo. E eu acho que é um fator de desenvolvimento não só econômico, gerando emprego, etc., mas também social, dentro daquilo que eu te falei. Quer dizer, a família que tem uma casa própria, ela tem um ambiente melhor para crescer, educar os filhos, para se preparar para o futuro. Então, eu acho que esse talvez tenha sido um fator importante e determinante para vencer, né? Eu acho que nós somos especializados em casa própria para baixa renda, então isso é importante também. E você fundou a sua empresa recém-formado. Que conselho você daria a um engenheiro de 22 anos que, como você, lá atrás, está pensando em abrir a própria empresa agora? Olha, eu vejo o seguinte, eu estou vendo algumas estatísticas muito ruins, que as pessoas estão pensando em mudar do Brasil, né? Mas sempre teve isso. Mas está mais hoje, né? Por exemplo, o número de eleitores, essa é uma reportagem ontem, aumentou em 150 mil eleitores fora do Brasil. Mas eu acho que o Brasil é um país bom para se empreender, por incrível que pareça. Não é difícil para começar, as dificuldades são muito grandes no Brasil. Mas eu vejo que quem quer começar um negócio no Brasil é fácil começar. Tem alguns apoios, não muito grandes, microempresa, empreendedor e tal. Mas eu vejo que tem que ter coragem, né? Então, quanto você é novo, você pode ter mais coragem que quando você é mais velho um pouquinho. Você não tem tanta necessidade financeira, você pode correr mais riscos.
Então eu vejo o seguinte, aquele sonho que você tem, que eu tinha, a gente lembra bem, né, aos 22 anos, de fazer uma empresa, fazer acontecer, precisa de um pouco de coragem. É lógico que na sua coragem você precisa trabalhar muito, você precisa ter desprendimento, você precisa ter apoio, né? Isso tudo é importante, precisa ter boas ideias, né? Você ter congruência naquilo que você faz, mas eu acho que a coragem é um elemento empreendedor e isso pode fazer a diferença. Coragem é um pouco de resiliência também, né? Resiliência. Resiliência, eu acho o seguinte, o início é difícil, o meio é difícil, o fim é difícil. A vida empresarial é muito difícil. Então você tem que ter resiliência, você não pode deixar, você vai passar por maus momentos, garantidamente. Eu não conheço nenhuma história de uma empresa que não tenha tido nenhum mau momento do início até o fim. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, uma crise, né? Isso existe. E nesse momento a palavra resiliência, ela mostra isso. Eu já li algumas biografias que estão aqui que são interessantes porque os momentos difíceis são apagados também. Mas tudo bem, o momento difícil ele faz parte da vida de qualquer empresário. Me conta um momento difícil da tua empresa e como é que você conseguiu superá-lo? Olha, eu acho que, igual você falou, os momentos difíceis são apagados da biografia, mas eles existem, acho que em 100% das empresas. Eu posso citar 2 momentos muito difíceis. O primeiro foi o seguinte, em 1981, o Brasil entrou numa recessão muito grande. O Delfim Neto era o ministro, né, da Fazenda, do Planejamento na época, e o PIB nosso caiu 4,5%. Só que em condições muito diversas de hoje. Então foi muito difícil. Acabou tudo, o mercado foi para baixo, não tinha dinheiro, não tinha disponibilidade de crédito, né? E a empresa tinha 2 anos de vida. Então nós ali sofremos muito, né? Mas foi importante, nós fizemos do limão limonada. Ou nós vamos produzir cada vez mais barato, aí nasceu a semente da industrialização da MRV, e a gente sempre trabalhando com o imóvel popular e conseguimos vencer aquele momento difícil. Quando a economia recuperou, no plano cruzado, a gente estava na frente e evoluiu. E outro momento que eu falo que parece brincadeira, né, foi o plano Collor, que a gente, de repente, a empresa tinha um recurso para pagar a folha de pagamento, aquele recurso virou 50 mil reais, sei lá o quê. A gente não tinha mais dinheiro para pagar a folha de pagamento, nós ficamos 30 dias sem dormir, até como é que nós vamos pagar a folha de pagamento, que naquela época era mensal. Mas aí houveram mudanças, a gente conseguiu fazer, mas foi um sufoco naquela época. E mais outros, né? O Brasil naquela época era cheio de emoções, né? Pois é, as pessoas não têm muita noção do que é de um dia para o outro, tá todo mundo sem dinheiro. Inclusive as empresas. Eles fizeram a hiperinflação de laboratório e decretaram que todo mundo ficou com 50 mil de uma hora para outra. Foi uma loucura. Eu lembro que eu estava assistindo a TV, a Zélia Cardoso falar, será que eu entendi bem? 50? Para as empresas também, como é que nós vamos pagar os compromissos das empresas? Mas aconteceu, né? E vários outros, né? No Brasil, passou uma época de 86 até 2004, quando teve o Plano Real. Foram 8 anos ali, cada ano tinha uma emoção nova, né? E qual foi o momento de turning point, quando você sentiu que a empresa mudou de patamar? Olha, é interessante o seguinte, no plano cruzado também, foi uma época que a gente capitalizou bastante, a gente já estava trabalhando bem, a gente não tinha cortado o investimento e nós crescemos bastante naquela época. Então, 86 foi um momento importante. Mas em 94, a gente começou a expansão geográfica. Naquela época, eu tenho uma palavra, né, que o Brasil não era globalizado, né? Os estados, as cidades tinham suas próprias empresas, então nós partimos para os outros estados. Nós talvez tenhamos sido a segunda empresa do Brasil a partir para os outros estados. A primeira foi em Encol, que infelizmente não sobreviveu. Então nós partimos para a expansão geográfica. Então já tem 24 anos que a gente começou. E aprendemos a tecnologia de como fazer isso. Então esse momento de expansão geográfica foi muito importante. Um outro momento importante para a gente foi a abertura de capital. Em 2007, né, o novo mercado realmente passando a acontecer, uma coisa que a gente achava que era difícil a empresa de construção abrir o capital. Mas aí, a partir daí, a vida da empresa realmente mudou, né? Listamos um novo mercado, captamos bastante recursos para poder investir, e a governança da empresa também é outra, né? Eu acho que isso aí é uma nova vida na empresa, né? A nova fase, né, na vida da empresa. Então, isso foi um dos momentos mais importantes. E como bom mineiro, você é galo ou raposa? Ah, isso é galo.
né? O bom mineiro é galo. Então, na minha geração não tinha raposa, só a turma mais nova que é raposa. Eu tenho um amigo que ele é galo também e ele nem diz o nome do Cruzeiro. Ele fez aquele time lá. A torcida do Atlético é mais fanática, todo mundo sabe disso, né? A torcida do Cruzeiro é a torcida mais nova, eu não vejo a pessoa que imigra para Minas Gerais e aí é Cruzeiro passou por uma fase boa, então é Cruzeiro. O Atlético é mais... E como é que foi essa ideia de entrar no marketing esportivo? Pois é, isso é interessante. A gente está no marketing esportivo desde 96. Começamos no vôlei, depois fomos no futebol. A gente tem vários esportes, vôlei, basquete, futebol, tênis, Fórmula 1, Fórmula 2 e tal. Eu acho que o marketing esportivo é um negócio muito bacana, porque não só ele é um marketing forte para a empresa, mas ele também faz uma interação muito grande com o público, né? Você vê, futebol, nós estamos no Flamengo, estamos no São Paulo, estamos no Atlético, estamos no Novo Hamburgo, estamos lá no Ceará. Então, isso aí dá uma interação com os públicos sensacional naquela comunidade que você está presente. E essa interação também vira negócio. Então, acho que o marketing esportivo é um ganha-ganha. Acho que a empresa que pratica o marketing esportivo, ela sai melhor. Você vê esse marketing esportivo mais forte ou você acha que já chegou num patamar adequado daqui para frente? Não, eu quero continuar nisso. Acho que, quando eu falo eu quero, a MRV quer. Não está cortando investimento em marketing esportivo, não. Aliás, como empresa privada, nós somos a mais antiga no Brasil e a que mais investe. Nós só perdemos as empresas públicas. E a gente pretende, nos planos de negócio que a gente tem até nos próximos 5 anos, a gente pretende que o marketing esportivo faça parte do nosso marketing estratégico. Recentemente, as empresas de construção tiveram um problema muito sério por enfrentar a questão do distrato. E muitas, inclusive, viram dificuldades financeiras seríssimas. Como é que vocês lidaram com essa questão? O distrato talvez tenha sido o problema mais sério que a nossa indústria viveu, né? A recessão da indústria da construção foi muito maior que a recessão do país. Do pico de 2011 para hoje, nós temos uma pesquisa na Abraim, que é a Associação Norte de Classe, feita pela FIPA, os lançamentos caíram 50%, quer dizer, um número muito assustador, né? O desemprego, nós desempregamos 1.200.000 pessoas, enquanto a indústria deveria empregar 1.200.000 pessoas. Os fundamentos são para empregar. Mas o distrato foi talvez a causa maior. Isso está sendo tratado pelo Congresso, a gente espera que em breve seja resolvido, mas a MRV, como ela trabalha muito dentro do Minha Casa Minha Vida, não existe distrato, ou seja, o distrato é muito pequeno, então nós não sofremos tanto feito as outras empresas do médio e alto padrão. Mas tem que ser resolvido esse problema. Bom, desde que você foi para o Conselho, eu imagino que o seu olhar se tornou um pouco mais abrangente, não só olhar para a empresa, mas também olhar mais para o mercado, olhar mais para o país. Dentro disso tudo, como é que você vê o Brasil hoje dentro de uma situação na qual o Estado ainda tem muito controle sobre a economia e os empresários ainda precisam de mais liberdade e incentivos para trabalhar? Olha, boa pergunta e ela é muito profunda e muito ampla, né? Mas eu vou tentar ser mais sucinto. Eu vejo o seguinte, o Brasil ainda é um país instável sobre alguns aspectos, né? Nós estamos passando esse momento político, essa estabilidade política há 2 anos, isso está prejudicando muito a economia. Você vê que a projeção do PIB esse ano é menor do que foi. Eu acho que a causa maior talvez seja a instabilidade política. A gente torce muito que, a partir do ano que vem, com as eleições, que o povo tenha a sabedoria necessária para colocar um bom líder, né, que o Brasil precisa. Nós não podemos mais nos dar o luxo de ter uma liderança ruim, né? Acho que as empresas têm que fazer a parte dela, evidentemente, a sociedade tem que fazer a parte dela, mas eu vejo o seguinte, que essa instabilidade preocupa muito a gente. E eu, como presidente do Conselho, eu tenho que pensar nisso também de forma estratégica. Eu vejo que o Brasil é um país que tem um potencial enorme, um país continental, um país com população ainda jovem, ainda tem um boom demográfico, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então, nós temos um lado positivo. É um país que tem uma agricultura forte, uma chance de ter uma balança energética boa, mas nós temos essa estabilidade que prejudica um pouco. Eu vejo que os investidores externos, que são muito importantes para a nossa economia, eles, apesar de tudo isso, eles confiam mais no Brasil que nos outros BRICS. Se a gente fizer um pouquinho de dever de casa, ajustar um pouquinho, alguma coisinha que não está bacana, o dinheiro vai fluir com muita intensidade para o Brasil e eu acho que nós vamos conseguir vencer esse momento ruim. E dentro desse cenário, você citou a instabilidade.
A campanha eleitoral, do jeito que ela está hoje, é um fator de instabilidade? Eu acho que você vê, a população está muito machucada e com razão. Você vê aqui numa pesquisa política, mais de 50% ainda não tem candidato. Isso é uma coisa rara, a eleição está aqui há 3 meses, né? Está na porta, né? Então existe, por parte da população, uma preocupação. A velha política, eu acho que não representa mais os eleitores e a população em geral. Então a gente espera muito que isso daqui para frente, acabando a Copa do Mundo, isso entre na agenda de todos e a gente consiga, acho que as lideranças têm um papel importante nessa hora. As lideranças no Brasil foram muito omissas, não devem ser mais. A gente tem que colocar para fora o que a gente pensa e tentar construir, de fato, né, uma nação. O que a gente espera. Até acho que a Copa do Mundo está servindo menos que eu esperava, mas um pouquinho para começar a consolidar esse projeto de nação novamente, de entusiasmo com o país, de união e não desunião. O Brasil precisa de união, as pessoas precisam se unirem, né? Não podemos estar nós para cá e eles para lá, nós precisamos de união. Isso para mim é uma agenda importante. E, sem citar nomes, mas quem seria o candidato ideal? Que características teriam esse candidato ideal à presidência? Eu tenho muita preocupação com a união. Então, eu falo que aquele candidato que prega a desunião, qualquer que seja ele, eu não gosto muito de extremismo, não, sabe? Os extremistas são perigosos, normalmente são perigosos. Eu vejo que a gente tem que pegar um candidato que una essa população, que não tenha... tomando posse, não vai ter do outro lado uma oposição muito forte. Então, nós precisamos de um estadista e que evidentemente, que a gente tem que ser um estadista, tem que ser ético, tem que ser competente, tem que ser trabalhador, mas que pregue a união do povo brasileiro. E, como empresário, qual é a principal medida que você gostaria de ver tomada no primeiro ano de governo? Olha, são muitas, né? Infelizmente, né, a agenda não conseguiu ser feita como ela deveria ter sido feita. Eu acho que a gente tem que fazer uma agenda para transformar o ambiente de negócio para melhor, porque isso reflete em toda a sociedade. Então, a hora que você fala de uma reforma da Previdência que é necessária, ela melhora o ambiente de negócio. A hora que você fala de diminuir a carga tributária, ela só pode ser diminuída se melhorar a eficiência do Estado. É importante melhorar a eficiência do Estado. Nós temos uma agenda muito ampla para ser feita. Diminuir o tamanho do Estado, eu sou favorável a diminuir o tamanho do Estado, sim. Acho que é importante diminuir o tamanho do Estado. Evidentemente que nós temos políticas sociais que devem ser mantidas, outras que devem ser melhoradas. Então nós temos uma gama de políticas que devem ser, do ponto de vista econômico-social, que devem ser trabalhadas. Então o candidato ganhar não vai ter falta de opção, vai ter uma série de opções. Agora, a gente aprendeu que o primeiro ano de governo é o mais fácil de se implementar qualquer nova política, então que o candidato tenha competência e dinamismo para implantar no primeiro ano de governo. Bom, então, aqui se encerra a nossa entrevista com Rubens Menin. Rubens, muito obrigado. Bom, Luiz, muito obrigado também. Foi um prazer estar com você aqui. E a gente espera que no ano que vem você volte e a gente comente, então, o que o próximo presidente estiver fazendo naquele momento. Muito obrigado, Luiz.